Dona Cíntia. Dona Cíntia. Olha só então. Ficou faltando para a gente terminar a nossa brincadeira do nosso caso clínico, avaliar o eletrocardiograma. Só que a gente vai repassar rapidinho e você não vai olhar para lugar nenhum, você só vai me dizer. Eu vou apontando aqui e você vai me falar o que esse cara tem. Porque, embora a gente já tenha feito, esse cara não, né? A dona Maria. O que ela tem? Embora a gente já tenha feito, é importante a gente repensar as coisas, para ver se realmente a gente entendeu. Sem olhar para lugar nenhum, por favor, não olha no seu caderno, não. Olha só para cá. Quando você olha para esse primeiro dado, o que vem na sua cabeça? Hiperglicemia. Ponto final? Sim, né? Então, o paciente é o paciente... Ah, mosquito. Que cacete. Alguém pisou no cocô e fiquei aqui perto e agora o mosquito fica posando ali. Então, hiperglicemia. Você sabe, espero que sim, espero que lembre, que a hiperglicemia pode ser causada por um monte de coisa, incluindo diabetes. Tá bom? Me dá aí duas possibilidades, sem ser nutricional e sem ser diabetes, que a hiperglicemia pode variar. Qual medicação? A xarope tem muito açúcar. Soro glifosado. Me dá aí, na sua vida feliz, duas situações em que a hiperglicemia pode acontecer e você não é diabético e não comeu nada. O que tem? Não, mas... Tá, mas você não comeu nada. Hoje vocês falaram que tinha feito, gente. Então vou facilitar para vocês, hein? Vou facilitar aqui, ó. Tô facilitando, minha vida tá boa hoje. Acabei de comer um sanduíche. Qual é o hormônio que é liberado quando você está em uma situação de estresse? Só adrenalina? Cortisol. Esses dois hormônios, adrenalina e cortisol, causam hiperglicemia? O que tem? Não, você fala. Adrenalina age em 1000 células. Aí você está pensando nos adipócitos. Mas se você tiver... Se eu te pegar... Se você estiver pensando em uma descarga adrenérgica ou a liberação de cortisol, isso causa picos hiperglicêmicos. Isso é muitíssimo sério, gente. Eu não sei se eu contei para vocês, se eu contei, vou repetir. A minha mamãe, ela chama Lúcia e tem mais ou menos 20 anos que ela é diabética. E ela não consegue mais, né? Os fármacos não funcionam mais no corpinho da minha mãe. Aí ela toma insulina todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas existe um máximo de insulina para aplicar no paciente. Você não pode falar assim, vou aplicar até Deus quiser, não. O máximo varia entre, dependendo da pessoa, né?
de 12 a 18 unidades dia. Claro que depende da insulina que você está trabalhando, mas é parecido com isso. Então, pense a seguinte situação, pensa nisso, olha o caso clínico. Mulher, 65 anos, com insônia, olha isso, e diabetes 2, a mais, essa é minha mãe, de 25 anos, não responde ao tratamento farmacológico. Logo, precisa de insulinoterapia. Contudo, todas as manhãs, a paciente acorda hiperglicêmica. Você sabe que ela toma 12 unidades de insulina à noite. O que você faz? Aumenta a insulina ou não? Por quê? Eu acho que não também. Tem que tratar a insônia da pessoa. Você acredita nisso? Você poderia perguntar assim, beleza, ela tem insônia? Tem. Que fármaco que ela usa para dormir? Você deve usar isso também. Já ouviu falar em Zolpidem? Meu Deus. O Zolpidem, ele causa, não sei se a palavra seria essa, tá? Mas tipo perturbação ao dormir. Significa que o uso contínuo de Zolpidem causa sonhos aterrorizantes. É tipo terror noturno. E a minha mãe sonha quase todo dia com: nossa, Léo, sonhei que você morreu, não sei o que. Nossa, sonhei. E acorda toda suada, literalmente, assim, do estresse, do sono. O que significa? Que durante o sono ela está liberando o quê? E cortisol. E isso está fazendo com que a glicemia dela suba. Não é genial isso? Aí agora ela tem que tomar Zolpidem para dormir, ansiolítico para não sonhar. E vai, virou uma bola de neve, mas para controlar os hormônios dela. E consequentemente tentar controlar a glicemia. Isso é verdade, que acontece lá em casa todo dia. Não é não. Mas remédio para a gripe, mais ou menos. Gripe? Gripe. E por que não é usado alguma coisa parecida para funções? Tem alguma efeito colateral muito forte, tomar consequentemente? Cara, eu não sei qual remédio para gripe você está pensando, mas se for para alergia, por exemplo, ela deprime o sistema nervoso central. Agora eu não sei qual é a base do fármaco que inibe o sistema nervoso para você dar sono. Mas quando eu tenho rinite alérgica, aí eu tomo um fármaco que é maravilhoso. Nossa, dorme assim absurdamente. Eu esqueci o nome dele, mas ele é muito bom. Eu vou lembrar o nome dele, que ele é bem claro. Alguns estudos falando a respeito dos Zolpidem especificamente, que não pode ser tomado por mais de 30 dias. Tem. Você está falando que tem no estudo? Tem nada dele. Mas é verdade. Mas aí depende muito da dosagem também, né? Também da necessidade da pessoa, né? Porque ele foi um medicamento que, como ele induz muito rápido o sono, as pessoas começaram a usar indiscriminadamente. Indiscriminadamente, Ele dá, além disso que você falou, ele dá, tipo, é como se fosse um sonambulismo. Dá. Ela sai do ar, mas ela faz as coisas. Então, exatamente, dá mesmo. Carro, bate, história cartão de crédito. Exatamente, tem isso mesmo. Zolpidem, se você tomar Zolpidem e não dormir, em seguida, se você tomar Zolpidem e não deitar para dormir, mano, você vê até monstros. Passou uma reportagem gigante no Fantástico.
Mas vamos voltar aqui, senão não vai dar tempo da gente chegar no eletrocardiograma de novo, hein? Então, você percebeu que essa pessoa ela é hiperglicêmica, mas a gente não vai falar que essa pessoa ela é diabética, porque a gente ainda não tem certeza. Para você ter certeza, você vai olhar para quem? E aí, você entendeu que a hemoglobina glicada é graças ao aumento da concentração da glicemia e, consequentemente, ao aumento da concentração da glicose no plasma. Você sabia que falar aumento da concentração da glicemia está errado? Glicemia já é a frase inteira. Tipo assim, quando você fala hiperglicemia, você já está, é a tradução de aumento da concentração de glicose no sangue. Não sei se, mas é redundante. E se você for escrever isso em artigo científico, é muito errado. Só. A pessoa hiperglicêmica, você já sabe, que é o aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea. Qual que é a relação, não entendi, do zolpidem com a hiperglicemia? Que ele sonha, a minha mãe sonha. Aí, é causado pelo zolpidem. Sonha terrores. Que eu tô morrendo, não sei o quê. E a hiperglicemia? Isso libera adrenalina e cortisol nela. Tá. Aí a adrenalina e cortisol dá glicemia, aumenta a glicemia. Então, essa hora desses sonhos, desses picos, provavelmente tem pico de glicemia. Tem pico de glicemia. Aí ela acorda hiperglicêmica. O pâncreas dela estimula o fígado a fazer gliconeogênese e liberar a glicose na corrente sanguínea. Genial. Mas o que será? Será que o sono é consequência da Do hiperglicemia zolpidem. ou a hiperglicemia? Não. O sonho? Quem vem primeiro? O sonho. Tá. O sonho faz liberar hormônios, os hormônios agem no fígado e o fígado faz a hiperglicemia. Se não sonhar, é lindo. Não, pode sonhar, né? O sonho não pode ser aterrorizante. Já que a gente está no tópico da finalina, tem quantos tipos de tecido adiposo? E o marrom? Não tem mais marrom no seu corpo, não. Queria te desanimar, não tem não. Ele é substituído. Você tem ele quando é jovem, quando é criança. Marrom, mas é quando você é criança. Porque aí no tecido adiposo marrom ele serve para aquecer o corpo. Aí, tipo assim, baleia tem, golfinho tem, e criança tem, mas daí a gente vai perdendo ele, e aí você tem um tecido adiposo normal. Hemoglobina glicada, então, lembra, a mesma concentração de glicose que você tem no plasma, você vai ter no citosol da hemácia. E isso porque o transportador de glicose da hemácia não precisa de insulina para funcionar. Beleza? Não precisa. Da mesma sorte o cérebro. O transportador de glicose do cérebro também não precisa de insulina para funcionar. E aí, a quantidade aumentada de glicose na corrente sanguínea, logo no citosol da hemácia, vai interagir essa glicose em excesso com a hemoglobina. Essa interação é covalente e inespecífica, produzindo a glicose, a hemoglobina glicada. Lembra que quando a hemoglobina está glicada, ela deixa de ter a função de transportar gases, nem oxigênio, nem CO2. Ela perde função. E é normal que a sua célula tenha uma quantidade de hemoglobina glicada. É normal. Então você tem 250 milhões de hemoglobinas dentro de uma única célula e aproximadamente 16 milhões dessas hemoglobinas são glicadas, porque ficam em contato com glicose. O que não pode acontecer é aumentar essa quantidade de hemoglobina glicada, porque aí você corre o risco de ter problema de perfusão. Me fala aí, o que significa perfusão? Troca de oxigênio por CO2 em nível tecidual. É a mesma ideia de hematose. Só que hematose está no pulmão, perfusão é nos outros tecidos não pulmonares. É a mesma ideia. Tá bom? E aí, a gente então entende que essa pessoa, ela é diabética por causa da hiperglicemia, por causa da hemoglobina glicada alta, e também a gente entende que essa pessoa, ela tem diabetes do tipo
2, porque a insulina basal dela está alta, né? Se a insulina basal dela estivesse próxima de 0, seria diabético tipo 1. Claro que você descobre se o paciente diabético tipo 1, você descobre isso na primeira infância, tá? Você não precisa de ter 60 anos para ter diabetes tipo 1, aliás, não é. E não esqueça, a pessoa não nasce diabético, porque todo mundo fala, diabetes tipo 1 nasceu assim. Nasceu não. Tem caso agora que a vacina está provocando o diabetes tipo 1. Como que isso? Ué, a vacina aqui, ele está matando as células beta-pancreáticas. Isso é meu caminho. Sim, uma explicação para ele. A partir da informação que você me deu, é isso que eu penso. A pessoa não nasce diabética. Não nasce. A doença diabética é uma doença autoimune. É uma autoimune. Mas ela pode se manifestar depois. Tipo assim, a criança pode nascer e ela pode se manifestar uns 12 anos, talvez. O quê? Diabetes. Então, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. É o seu sistema imunológico que vai matar as células beta-pancreáticas. Então, você não nasce com isso, não. Você nasce com um problema imunológico. Aí, o problema imunológico mata as células beta-pancreáticas. E as células, sem células beta-pancreáticas, sem insulina. Então, com 3, 4, 5, 12 anos é que se descobre o diabético tipo 1. Não é no nascimento, não. Entendeu? Específico assim, é só as células que vai matar outras células. Só as células beta-pancreáticas que morrem. Se fosse as células alfa-pancreáticas, você teria problema de glucagon. Se fosse as células delta-pancreáticas, você teria problema de somatostatina. Mas é as células beta, e as células beta é insulina. E só mata as células beta. Agora, eu, Léo, não sei por qual motivo da especificidade da morte. Mas só mata as células beta-pancreáticas e por isso a pessoa fica diabético tipo 1. Tá bom? Agora perceba, então acho que você entendeu. O diabético tipo 1 é uma doença autoimune. Então a pessoa não adquire diabetes tipo 1, a não ser que ela adquire uma doença autoimune. E essa doença autoimune mate as células beta-pancreáticas. Ou seja, não é porque as células beta-pancreáticas morreram que a pessoa tem diabetes tipo 1, não. Para ser classificado com diabetes tipo 1, é o seu corpo que tem que matar a sua própria célula. Vamos imaginar então a vacina. A vacina foi lá, o cara tomou vacina e ficou, as células beta-pancreáticas morreram. Ele parou de produzir insulina, beleza. Ele tem a mesma característica do diabético tipo 1, tem, mas o início da patologia é diferente. Um foi doença autoimune, outro foi, sei lá, você está falando em... com associação com Covid, né? Mas não necessariamente a vacina, então, né? Tipo, se o cara pegar essa doença Covid... é a Covid, né? A vacina. Também, Mas é porque a vacina é feita... a gente também achou artigo para falar. Que desmente. Do pós-Covid. Eu acho que é o próprio Covid, né? Eu acho que Porque a vacina tem vírus também. mas na verdade não obrigatoriamente o vírus inteiro, tá? Sim. Mas eu acredito mais no vírus. Está destruindo a célula porque ele invade todas as células que tem os receptores ECA, né? O professor Darwin já tem 5. E eu sei que o pâncreas tem muito desse receptor da ECA. Agora pensa o seguinte, vamos mais. Então esse paciente, ele é um diabético tipo 2. Tá claro isso para vocês, gente? Ele é um paciente hiperinsulinêmico. E a gente sabe, e aí você já pode pensar assim, toda vez que você está trabalhando com essas características, ou seja, com paciente diabético, o paciente diabético ele tem uma situação pró-inflamatória vascular. Isso é muito comum. Perceba, isso eu estou pensando em pacientes diabéticos descompensados. O que significa eu falar que o paciente está descompensado? Ele não está aderindo ao tratamento. O tratamento não está funcionando. Por isso que a glicemia basal dele está alta,
Por isso que a hemoglobina glicada está alta, por isso que a insulina está acima dos valores de referência, porque ele está descompensado. Significa que se o paciente começar a aderir ao tratamento, tudo isso aqui tem que voltar para a normalidade. Tem que voltar. Glicemia tem que voltar para a normalidade, hemoglobina glicada tem que voltar para a normalidade, se ele aderir ao tratamento. Se ele não aderir, aí vai ficar tudo desregulado, beleza? Bonito? Bonito. E aí quando você pensou na dislipidemia, e agora a gente vai fazer uma associação entre diabetes e dislipidemia. Quando você pensa em dislipidemia, lembra o seguinte: o paciente dislipidêmico é aquele que tem uma alta taxa de LDL associada a uma baixa taxa de HDL. Você tem que lembrar que essas lipoproteínas são responsáveis pelo transporte principalmente de éster de colesterol. E esse éster de colesterol é o responsável pela formação teórica da placa de ateroma. Então, o problema nunca é o colesterol em si, mas o que ele é transformado. E aí, se você lembrar lá de toda a nossa historinha, lá do intestino delgado, dos enterócitos, surge qual lipoproteína? Quilomicrons. E os quilomicrons vai para onde? Para o fígado. Lá no fígado, o quilomicron é convertido em VLDL. Esse VLDL em IDL, e o IDL tem duas possibilidades básicas: ou virar LDL ou virar HDL. Lembrando que o próprio fígado também produz HDL. Tá bom? HDL ele é um coringa nessa brincadeira toda. Bem, se você lembrar disso, o quilomicrons tem ApoB48, ApoC2 e ApoE. Beleza? VLDL, ApoB100, ApoC2, ApoE. E o LDL? Só ApoB100. Significa então que o LDL só existe uma possibilidade de ser metabolizado: quando os receptores de LDL, claro, é a mesma coisa de eu falar, receptores de ApoB100, é a mesma coisa, estiverem funcionando. Porque aí você vai ter a endocitose do LDL. Se isso não acontecer, ele vai ficar entre a tônica íntima e a média. Aí ele oxida, o macrófago fala: ó, tem um bichinho ali, vou matá-lo. Só que na verdade quem morre é o macrófago e se transforma na célula espumosa e consequentemente placa de ateroma. E aí, se a gente pensar lá na placa de ateroma, a gente vai pensar em algo parecido com isso. E a gordura estaria aqui, ó. Beleza? Significa que aqui é a tônica íntima, que é o endotélio, e aqui é a tônica média. Então é quase que impossível, a não ser que a tônica íntima rompa, da placa de ateroma que é o pretinho, sair. Então você fala assim: nossa, a placa de ateroma saiu. É raro, hein? Claro que pode, mas é raro. Pode falar. Um trem que eu não consigo entender, como que esse LDL, essa gordura, ela vai parar aí? Tá. Entendi sua pergunta. Entre as duas. Entre as duas. Existe, na verdade, 3 tipos básicos de endotélio. 3 classificações para o endotélio. O que a gente chama de endotélio contínuo, fenestrado e sinusoide. Na verdade, sinusoide você já está ao nível de capilar. A gente vai chamar capilar sinusoide, mas é o endotélio. Qual é a diferença? No contínuo, as células são literalmente uma grudadinha nas outras. Isso seria um endotélio contínuo. Lembra que ele é simples, o endotélio, tá? No fenestrado, você vai ter literalmente buracos
que a gente chama de fenestras, entre as células. Aí eles chamam de, imagina que tem um buraquinho, literalmente um buraco. E aí as moléculas passam por esses buracos livremente, tipo qualquer molécula. E o sinusoide é só pedaços de célula. E aí você tem livre acesso às outras túnicas. Por que isso é importante? Você vai ter principalmente sinusoide no fígado, porque as moléculas que estão na corrente sanguínea, então imagina que isso é sinusoide, só pedacinho de célula. E aqui você tem um hepatócito. Então a molécula que está aqui, uma molécula que está aqui, ela vai entrar livremente no hepatócito e sair. Ela não precisa de atravessar o endotélio. Da mesma sorte, se você tiver capilar fenestrado, a molécula que está aqui, ela atravessa livremente, não precisa de atravessar as membranas plasmáticas, e aí elas ficam acumuladas no espaço subendotelial. Então, no caso desse que acontece, esse do meio Fenestrado. Pode até acontecer em situações onde tenha sinusoide, onde tenha contínuos também. Que aí, teoricamente, a molécula de VLDL ia passar entre as células. Pode acontecer também. As no outras contínuo. camadas, Túnicas. As túnica média e a outra mais externa, Adventícia. elas também têm isso? Essa Não. abertura? É porque só acontece nas células do endotélio. Essas três possibilidades. Porque depois você vai ter lá a lâmina própria, que é glicoproteína, e depois disso célula. Aí depende se é artéria ou se é veia. Vai ser célula muscular, célula elástica. É porque eu pensava que tudo era tipo uma mangueira mesmo fechadinha, sabe? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem. Mas sempre está passando dentro dos vasos. É porque os vasos é que tem muitas camadas. É pensa numa mangueira com várias camadinhas. E dentro dessa mangueira tem umas, como que fala, umas passagens. Isso. Assim, Mas o sangue não sai das mangueiras, não. Sim, só Entre as túnicas. Tipo, o sangue não vai. Isso tem que ficar claro, né? Senão você vai falar assim, nossa, você vai falar. Tipo, imagina que o seu sangue está aqui. Opa. Imagina que esse verdinho seja a sua célula sanguínea. Beleza? Aí o endotélio é essa camada de célula. Aí entre o endotélio e a túnica média existe a lâmina própria, que é proteína, glicoproteína, e aqui a túnica média são outras células, várias outras células. Aí essa túnica média pode ser muscular, pode ser várias coisas. Aí depois você tem outra lâmina, e aí depois você tem mais células, e aí são células da túnica adventícia. Tudo isso são as três túnicas: túnica íntima, média, adventícia. Tudo isso seria a parede da mangueira, certo? Aí, então, a gordura ela está entrando na parede da mangueira, mas ela não está indo para os tecidos, porque imagina, aqui, sei lá, aqui estaria o osso e um músculo. Aí por isso que é impossível a molécula que está aqui, numa artéria ou numa veia, chegar na célula muscular, porque ela tem que passar por um monte de outras células. Isso é impossível de acontecer. Por isso que não tem aquela questão que o senhor falou, gordura no fígado, não tem nada a ver também, pode ser dizer assim? Não tem, mas aí é no citosol. Sim, mas eu falo que não tem nada a ver, a gordura no fígado externamente. Não tem, não tem nada a ver. O que pode ter é dentro. Fora, fora é adipócito. Então, mas aí você entendeu por que sempre é ao nível de capilar que acontecem as trocas entre sangue e célula. Porque você tem que atravessar só a membrana plasmática da célula. Porque o capilar ele vai ser fenestrado, sinusoide, então tem um monte de buraquinho nas células do endotélio. Aí a molécula não passa pelo endotélio. Isso acontece no intestino. Pensa assim, nossa, tem que absorver. Aí está passando pelos enterócitos. E aí tem que entrar direto na corrente sanguínea. Não precisa de passar pelo endotélio para chegar na corrente sanguínea, já entra direto.
como se tivessem buraquinhos. E esses buraquinhos não passam células, só o plasma sanguíneo. Tipo, a hemácia não vai sair pelas fenestras não, porque senão você tem hemorragia. E os glóbulos brancos, eles... Você já está tendo imunologia, gente? Patologia? As pessoas não me ajudam a estudar. Porque você vai perceber um negócio assim, nossa, por que o seu músculo não? Por que o tecido incha? Nossa, está inchado. O que é inchaço? Não é sangue, é plasma. A gente chama de exudado. Então, do vaso sanguíneo sai a parte líquida. E aí vai para o tecido fica cheio daquele líquido. E aí você fica com o tecido inchado. E aí só pode sair líquido. Porque se sair líquido e proteína é outro nome. E se sair sangue, fodeu. Qual você desenho lá, por favor? Qual desenho? Você fez ali. Eu estava com a ideia de que acumulava o EPR lá, porque era o caminho natural. Chegava lá, entre a túnica íntima e a média, chegava lá, era absorvido pela célula e ficava o EPR ali. Não. Quer ver? Vou pegar aqui no Word o negócio só para você ver. Olha lá. Google. É porque até eu achar. Ó, já tá no Google. Túnicas dos vasos sanguíneos. Porque a enzima entra, ativar é no endotélio, né? Então vai lá o C2. É no endotélio. Aí não tem nada a ver com a Não tem. Mas ó, você tem que pensar. A internet. Ei, gente, a internet tá bombando, hein? Vai arrumar a internet, só. Você falou? Que é prioridade. Olha lá, a ideia é essa. Aí a ideia é essa aqui. Ficou bem feio, né? Mas acho que você entende. Aí, esse primeiro, só o vermelhinho aqui, só o vermelhinho, é endotélio. O vermelhinho mais o amarelinho é a lâmina própria. Então é a célula mais a lâmina própria. Isso é a túnica íntima. Isso que está mais grossão é a túnica média, que é outra célula. Aí a gordura fica aqui, ó, na túnica íntima, né? Na lâmina própria da túnica íntima. Então o VD é só absorvido ali no capilar mesmo. Hã? O VD é só ali. Tudo é só a nível capilar. Qualquer coisa que você for fazer tem que ser a nível capilar. Então é essa a ideia. Então, tipo, é aqui nos capilares que acontece a troca de tudo. Os vasos sanguíneos só conduzem. Uma bunda de palavra capilar não é absorvido de volta para a presença tubular e fica até tubular entre a parte íntima. Exatamente. Exato. Oi. Na túnica, nos vasos, aí não de veia. Na veia, a túnica média ela vem desenvolvida, então não tem como culpar. Não, volta, para mim te entender, desculpa. Nas veias. Na veia, As aqui? pessoas podem usar nos vasos, né? Só que na veia, a túnica média ela vem desenvolvida. Então, a placa de heteroma não costuma ficar mais que a artéria, porque tem a túnica média mais simetria. Eu juro que eu não sei se existe diferença. Eu não sei se existe diferença de placa de ateroma entre vasos sanguíneos. Eu não sei se existe. Eu juro que eu não sei. Eu nunca pensei nisso e nem pesquisei a respeito. É bem legal da gente saber, porque eu nunca nem tinha pensado nisso. É provável que tenha diferença entre artéria ou veia, qual que vai acumular mais placa de ateroma. Mas eu acredito que é pior em artéria. Eu acredito que é pior em artéria. Porque a artéria é que está levando o sangue que sai do coração. E teoricamente o sangue que sai do coração é o sangue rico em oxigênio, etc. Certo? Então, se as células que estão pós a placa de ateroma não receber o sangue que está rico em oxigênio e nutriente, é pior. Eu penso assim, mas não sei se tem lógica no meu pensamento. Tá?
Léo, você falou que células não passam do endotélio, né? Não pode passar. Mas e aquele macrófago? Ah, não, células vermelhas. Ah, só vermelho. Porque células brancas tem aquele, lembra que ele fica fininho? Para passar entre as tônicas, aquilo chama de apedese. Só glóbulos brancos que fazem isso. Porque aí o glóbulo branco tem que sair da corrente sanguínea e ir para o tecido que está do lado de fora da corrente sanguínea. Porque naquele tecido pode ter bactéria, pode ter vírus, pode ter não sei o quê. Se tiver vírus na sua bactéria no seu sangue, é sepse. Porque a pessoa está com sepsemia. Tipo assim, ele está muito próximo de morrer. Bactéria no sangue é um perigo gigante. Não pode ter não, pelo amor de Deus, gente. Vou matar o meu amigo, põe bactéria no sangue dele. É sepsemia. É complicado isso, nossa senhora. Agora as bactérias ficam em tecidos, né? Tipo lá, cortei, tirei cutícula. Aí o alicate estava com um problema, sei lá, sujo. Aí não, instalou o processo inflamatório ali. O processo inflamatório está no tecido, não está no sangue não. Isso você tem que ter cuidado. Ah, mas a bactéria ali não entra no sangue? Teoricamente não. Não, assim, o sistema imunológico tenta combater, né? E se o sistema imunológico combater, aí fodeu. Olhou agora para o ECG. Vamos olhar para o ECG, porque a nossa aula já está chegando ao final. Esse ECG é um ECG muito legal, porque ele tem algumas patologias. Tipo, a pessoa que está com ECG desse é bem triste. Isso é legal porque a gente está estudando, a gente gosta de ver as coisas que são diferentes da normalidade, né? Mas espero que você nunca deseje encontrar isso na sua prática clínica, porque senão seu paciente está morrendo. A não ser que você seja uma pessoa que gosta de ver a morte dos coleguinhas. Mas tá lá. O que é a primeira coisa? A gente sempre está começando do passo 3, né? Passo 3. O que você descobriu aqui? D1 positivo e AVF, isso é uma zona, certo? A gente vai classificar ele como sendo positivo também, mas isso aqui é literalmente uma zona. Por que é uma zona? Porque essa pessoa está infartada, certo? E a pessoa que está infartada, o potencial de ação não passa de forma correta no nosso coração. Então é extremamente difícil você pensar em que quadrante dá para uma pessoa que está infartada, e principalmente nesse caso, que está tudo desregulado, todas as deflexões estão desreguladas. Mas se você passasse uma linha de base, teoricamente, deixa aqui embaixo, teoricamente não tem nada negativo. Isso aqui ó, é ínfula de ST, isso aqui é infarto, tá? Não vamos olhar para isso agora não. Então significa lá que o D1 estaria positivo e o AVF estaria positivo. É diferente quando você olha assim, gente, ó. Em D1, isso não é infarto. Aqui você está tendo uma derivação que tem duas fases, positiva e negativa, e a gente considera negativo. Perceba que isso aqui é diferente desse desenho que você já viu algumas vezes. Por isso que a gente está considerando o D1 positivo. Tudo bem até aqui? Então, teoricamente, aqui a pessoa não está com um problema de despolarização. Está indo para o primeiro quadrante que deveria ir mesmo. Quando a pessoa está infartada, essa ideia de olhar para ritmo também perde sentido. Perde sentido. Você vai ficar procurando, nossa, será que isso aqui é onda B? Onda B? Aqui eu não sei se qual que é onda B. Isso deve ser onda B, deve ser onda B. Será se está? Será se não está? Então perde-se muito o sentido de você olhar ritmo sinusal para uma pessoa que está infartada. É muito sem noção pensar assim, sabe? Porque na verdade a ordem que eu coloco para vocês é para ter uma lógica de pensamento. Mas agora que a gente está chegando meio que no meio para o final das nossas discussões,
Uma pessoa que está infartada, o potencial de ação do coração está alterado, obrigatoriamente. Então é meio ritmo sinusal para uma pessoa infartada é complicado, tá? Quinta coisa, frequência cardíaca, da mesma sorte, né? Estou olhando aqui, isso é o R, isso é o R. Cara, pensar em frequência cardíaca para uma pessoa infartada também não é muito lógico, a não ser que essa frequência cardíaca esteja muito alterada. Tipo assim, nossa, eu consigo perceber que essa pessoa está taquicárdica, ou está muito bradicárdica. Isso é muito sério, porque parece que o coração está querendo parar. Aí é muito sério. Mas claro, tem como você calcular a frequência cardíaca, 1.500 dividido pela distância de R a R, e nesse caso deu quanto? Normal, né? Deu entre 60 e 100. Aqui dá 5, deu aproximadamente 70 batimentos por minuto. É isso que vocês estão lá? 75? Que dá normal. Mas você está pensando que, cara, não está bonitinho, né, o eletrocardiograma desse cara. Aí você vai pensar na sexta coisa, a gente estava olhando para a onda P de pato, não é isso? Tanto na altura quanto no comprimento. E aí você está pensando em sobrecarga de átrio. E você sabe que essa sobrecarga atrial, ela pode ser do átrio direito ou pode ser do átrio esquerdo. Se for do átrio direito, você vai ter um aumento da onda P. Se for do átrio esquerdo, um aumento no comprimento da onda P. Em quais derivações que você vai olhar isso? D2 e V1. Lembra que em D2 o desenho é esse. Em V1 é diferente. Em V1 o normal seria isso. Ficou feio, né? Deixa eu arrumar. O normal seria assim. Então, é como se você tivesse uma ondinha para cima, uma ondinha para baixo. Na sobrecarga de átrio direito, você vai ter essa ideia. Então, você vai ter um pico no V1. E na sobrecarga de átrio esquerdo, você vai ter uma deflexão em V1. Tudo bem? Eu estou olhando para a onda P de pato. Beleza. Nesse caso, olhei para lá e estou pensando em D2. Eu olho para a onda P em D2, tá mais ou menos legal. A altura está boa, o comprimento está bom, mas existem alguns momentos em que parece que está virando uma cadeirinha, está vendo isso? Aí você pensa, nossa, será que eu estou com uma sobrecarga de átrio esquerdo? Pode ser, mas lembra que a sobrecarga de átrio, se você desenhar lá o átrio, se a pessoa tivesse só com sobrecarga atrial, essa musculatura, ela estaria muito avantajada. E aí a pessoa realmente está com sobrecarga atrial. Agora, o infarto pode estar fazendo com que os átrios trabalhem mais do que deveriam. E aí, a sobrecarga atrial não é uma patologia, é uma consequência. Então, não é que o músculo está avantajado, é simplesmente porque o átrio está trabalhando mais mesmo, que está sobrecarregado. E aí você tem mudanças nas deflexões da onda P. Então a gente tem que começar a pensar nisso, tipo, será se realmente está com problema atrial? Isso é uma causa ou é uma consequência? Não tem muito jeito, mas você tem que ficar pensando nisso, porque pode ser a causa, claro que pode. Você vai ter que tentar fazer outros exames para tentar comprovar isso. Pelo ECG, não tem jeito. Tudo bem? Na causa não foi, só foi ECG diferencial. Não, porque na verdade a gente tem que ficar pensando nessas brincadeiras. Depois disso você pensou no quê? Qual que é o sétimo passo? Segmento.
Isso, agora a gente está pensando no PR. E aí você tem o PR curto e o PR longo. Lembra que o PR curto significa que a distância da onda P para o próximo PRS tem que ser menor do que 3 milímetros. Isso seria o PR curto. E o PR longo, a distância da onda P para o QRS tem que ser maior do que 5 milímetros. E toda vez que você está pensando em PR longo, você está pensando em bloqueio átrio ventricular, que é BAV. Beleza. Nesse caso, a distância entre P e R não é uma distância que leva à patologia. Olha para o P e olha para o Q. Não está mais do que 5 milímetros e nem menos do que 3 milímetros. Significa que esse cara não tem problemas de distância de PR longo ou PR curto. A vida está até boa, vai lá, está tranquilo. Você não está? Aqui embaixo? No D2? É só você pegar aí o pé aqui. Beleza? Não é nem longo nem curto, é normal. Então está entre 3 e 5 milímetros. Normal. Vamos mais. Depois disso a gente está pensando em quem? Bloqueio de ramo. Quando você pensa em bloqueio de ramo, perceba que eu não estou pensando em bloqueio divisional, tá? Estou pensando em bloqueio de ramo. E aí você tem o bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo direito, você vai olhar principalmente em V1 e V2. Bloqueio de ramo esquerdo, você vai olhar onde? V5 e V6. Qual é a característica do bloqueio de ramo em V1 e V2? Isso, você vai dar uma ideia tipo um Mzinho assim, né? Em V1 e V2. Perceba, e aqui tem que ficar claro na sua cabeça, ó, que isso aqui você está olhando que deveria ser para cima ou para baixo. Não é isso aqui não. Isso aqui é infarto. Isso é infarto. Isso é infarto. Você está olhando para isso. Se vai estar positivo ou negativo. Não é no ST não, é no QR. Nesse caso, a pessoa não tem bloqueio de ramo direito. E o bloqueio de ramo esquerdo? Qual é a lógica? A orelhinha de coelho em V5 e V6. Perceba que é muito clara a orelhinha de coelho, olha isso. É como se você tivesse duas ondas R's. Direito? Não, de esquerda. Isso aqui é supra de ST. Sem infarto. Não é aqui que você olha. Aliás, era aqui que você deveria olhar, né? Se isso estivesse para cima, aí você teria bloqueio. Não. Esse aqui é bloqueio de ramo esquerdo. Ó, bloqueio de ramo. Então você sabe, nossa, esse cara está com bloqueio de ramo esquerdo. Ah, que beleza. Mas é só bloqueio de ramo esquerdo que esse cara tem? Como se isso fosse pouco, né? Além de bloqueio de ramo, será se ele tem mais alguma coisa? Ele tem infarto em tudo quanto é lugar, que é a nossa nona coisa. E aí você vai perceber que ele tem supra de ST. Então, o ST está tendo supradesnivelamento. Está vendo isso? E lembra que esse supradesnivelamento tem que ser mais de uma derivação contígua. O que significa, gente, derivação contígua? Derivação que está indo para o mesmo quadrante.
Então não poderia ser, por exemplo, nossa, o problema está em V1 e V6, só nos dois. Tipo, V1 está do lado, V6 está do outro. Isso não vai acontecer, ou não deveria acontecer. Isso não é derivação contígua. É muito mais fácil isso ser erro de eletrodo do que infarto. O cara posicionou o eletrodo errado, a pessoa não depilou direito, a pessoa fez qualquer outra coisa, ficou mexendo lá na hora do exame. Qualquer coisa pode ter acontecido, não é derivação contígua. Então, para você pensar em derivação contígua, você tem que pensar lá na nossa rosa dos ventos. Então, as derivações que vai para D1, elas têm que ter o mesmo comportamento. As derivações que vai para o segundo quadrante, para o terceiro quadrante, para o quarto quadrante, tem que ter o mesmo comportamento. E pode ser comportamento em espelho. Isso pode. Tipo, estou vendo o D2, está com supra. Provavelmente a VR vai estar com infra. Isso pode acontecer. Certo? Ah, não, eu posso ter supra em tudo quanto é lugar? Claro que pode. Mas a morte está muito próxima. Poder pode. Mas o que a gente está vendo então nesse eletrocardiograma? Vamos olhar para ele. Além do bloqueio de ramo esquerdo, você tem supradesnivelamento em V1, em V2, infradesnivelamento em V5, em V6, em D1. Percebeu isso? Significa, olha só, se a gente pegasse o coração, V1 e V2 não está no lado direito do coração. V5, V6 e D1 não está do lado esquerdo do coração. E perceba que V5, V6 e D1 está em espelho. Você poderia pensar duas coisas. Você poderia pensar, estou tendo um infarto epicárdico do lado direito e um endocárdico do lado esquerdo. Caralho, pode acontecer? Claro que pode, mas olha, é raro. Então o que é mais fácil acontecer? De você estar tendo um epicárdico ventral indo em direção ao dorsal, fazendo espelho com isso. É mais fácil de acontecer. Não significa que é o que está acontecendo, não, mas é muito mais fácil do que você pensar. Nossa, eu estou tendo um infarto subepicárdico do lado esquerdo e subendocárdico do lado direito. Mano, o cara tá... É bem difícil de acontecer. Bem difícil, por quê? Porque infarto subendocárdico, que é isso, infra de ST, isso é muito raro de acontecer graças aos músculos papilares. Então, toda vez que você encontrar, é uma sugestão que eu lhe dou, encontrei infra de ST, na verdade você está pensando num problema dorsal. E se você não encontrar o problema dorsal, aí você pensa no subendocárdico. Mas primeiro pensa nas costas, depois pensa dentro do coração. Que é claro que pode ser dentro do coração. Só para pegar o caso desse caso que está lembrando. Parece que a mulher, Quero falar mais alto, vai. ela dormiu, mas ela vai ficar normal, não confundir os casos. Se foi infarto, não foi normal, né? Mas o que é? Esse caso que está tratando agora da mulher, da Ana Maria. Ela dormiu na Ela pandemia. dormiu e depois foi para o hospital e fez tudo isso. Então, tipo, se fosse infarto, é bem ruim fazer tudo isso. Não tem essa dormida e tudo mais. Não, mas ela foi levada ao hospital, não foi andando não. Acho que confundi o caso. Foi levada à emergência do hospital em coma. Não. Ela está bem mal mesmo, a vida está sem sentido. Entendeu, queridos? Então, o que a gente está pensando que esse paciente tem? Cara, esse paciente, ele tem, se a gente fosse, né? Ele é um paciente diabético, é um paciente dislipidêmico e é um paciente que está com bloqueio de ramo esquerdo e infartado. Associa as três coisas.
paciente diabético, ele normalmente tem menor fluidez de membrana plasmática. Isso está relacionado com a resistência insulínica, hiperinsulinemia. Resistência à membrana plasmática causa problema no receptor da ApoB100. Então, é muito comum você encontrar pessoas que são diabéticas e dislipidêmicas. É muito comum. Então, se você tem problema no receptor da ApoB100, acumula LDL. O LDL fica entre a túnica íntima e a túnica média. Se isso acontecer nas artérias coronárias, isso pode levar a supra e a infra desnivelamento de um segmento ST. Então a gente pensou no paciente diabético. O paciente diabético ficou dislipidêmico, a dislipidemia atuou nas artérias coronárias, levou a quadro de isquemia, hipóxia e infarto. Mais uma vez, isso é uma linha de pensamento. Essas coisas podem ser seguidas uma da outra? Pode. Ou pode não ter nada a ver também. Pode ser, a pessoa ficou infartada não por causa da dislipidemia. Pode. Infartou. O coraçãozinho dela desiludiu. Então, essas coisas, você sempre tem que associar as coisas, pensar numa sequência lógica, porque é o que mais provavelmente aconteceu. Mas sempre também pensar que esse provável às vezes muda. Eu posso afirmar que ele tem infarto, Tanto epicárdico quanto endocárdico? ou é mais fácil de ter, tipo, porque ele também fica de desnivelamento. Em D5, V6, D1. Então aí você disse que é mais fácil ele ter Dorsal. dorsal. Então eu posso afirmar que ele tem um infarto epicárdico dorsal. Mas na verdade é do lado direito do coração. Então você vai ter que pensar assim: qual é a artéria coronária que está irrigando o lado direito do coração? Chama artéria coronária descendente direita. Essa coronária ela se bifurca e ela vai na artéria radial, que vai atrás do coração. Então significa que o infarto está entre a coronária descendente, a placa de ateroma, está atingindo a coronária descendente, acho que chama circunflexa, e a circunflexa que vai atrás do coração. Isso eu estou pensando no lado direito do coração. Entendeu a ideia? Então, você está no ventrículo direito na parte da frente e no ventrículo direito na parte das costas do coração. É mais fácil do que ser subendocárdica esquerda. É muito mais fácil. Porque os músculos papilares do lado esquerdo é muito avantajado, significa que tem muita irrigação. É muito mais difícil você ter infarto dentro do que fora do coração. Vocês já viram, eu já mostrei para vocês a quantidade de vaso sanguíneo que tem no coração? Vou tentar achar aqui rápido, porque está no artigo, e eu não sei onde que esse bendito artigo está. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidão. Você vai, tipo assim, é assustador, você fala, não tem base ter esse tanto de vaso sanguíneo. Infarto. Só no infarto, não? E no lado direito, provavelmente, né? Eu
Eu vou passar esse artigo aqui para vocês, ó, pessoas, que vai estar lá no Classic, esse artigo, ó. Vocês vão. Aí eu vou colocar lá o que vocês vão ter que fazer para mim. Mas não vai ser para a próxima semana, porque na próxima semana a gente vai ter. Amanhã, aliás. Vai ter que ser para a próxima semana. Eu viajei. Aí, indicadores do